1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23 até o final do capítulo. Aqui em Coríntios 14, Paulo vem exortar a igreja, onde que muitos estavam ali falando em língua. E ele começa falando que tem que ser no máximo um ou dois, e no máximo do máximo três, mas que tem interpretação, que se não se cale e fale em língua somente com Deus. E língua o que? Conexo. O que é conexo? É uma língua igual essa que eu estou falando, o português, aquele que fala o inglês, aquele que fala o espanhol e assim por diante. Então o Espírito Santo capacita o ser humano a falar uma língua não estudada, não aprendida. E veja só o que ele começa a dizer aqui a partir do versículo 23, deixando bem claro: xarabalabalá, balabalá não leva a lugar nenhum. Ordem: se pois toda a igreja se congregar num lugar, poxa amigo, tá falando se toda a igreja, que é a igreja? É eu e você que estamos aqui, eu levando a palavra e você o ouvinte, congregar em um lugar, o lugar, que lugar? Qualquer lugar. Mas não, a casa do Senhor é a igreja. Lá o Senhor habita. Não, a palavra de Deus diz que ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas ele habita em nós que somos a igreja. Temos que parar de dar nomes errados àquilo que é de Deus. Nós somos a igreja. Seja lá onde for que nós estivermos pregando, ouvindo as Sagradas Escrituras, ali está o Senhor se tiver dois ou mais. Então vamos voltar aqui. Então a palavra diz que se a igreja congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em indoutos ou infiéis, pessoas que não são cristãs, não dirão porventura que estáis loucos? Olha só o que Paulo diz. Penso que isso seria óbvio. Mas se todos profetizarem, pronunciando palavras que todos possam entender, o que é? É na sua devida língua levar o evangelho, como eu estou levando aqui na língua portuguesa. E algum infiel ou indulto entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Ele poderá entender o que está sendo dito, quer creia ou não. Veja bem. Portanto, o segredo do seu coração manifesto. Ele pode entender o que está sendo dito, e isso fala com ele pessoalmente. E assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que verdadeiramente Deus está em vós. Aquele que não conhece o Evangelho, mas ouve alguém que está pregando o verdadeiro Evangelho, vai ver Deus ali nas palavras e nas atitudes. Isto é, se ele prestar atenção à mensagem. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Fala das coisas muito boas que podem ser usadas de maneira incorreta, dizendo-nos que não apenas as línguas podem ser usadas incorretamente. Tudo pode ser usado incorreto, porque somos falhos, porque cremos na nossa força humana e não damos lugar à força poderosa de Deus. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, refere-se ao dom do Espírito Santo e como ele deve ser usado nas reuniões públicas. Faça-se isso por dois ou, quando muito, três. Foi aquilo que eu disse no início. Não se refere ao que é dito, mas às pessoas que estão falando. E por sua vez, simplesmente quer dizer que esses dois ou três devem interromper um ao outro e haja intérprete. Desculpa. As línguas precisam ser interpretadas. Isso não significa necessariamente que alguém deva interpretar todas as mensagens, embora eles possam fazer isso, mas que apenas uma deva ser interpretada por vez, o que deveria ser óbvio, porque não adianta falar em línguas sem interpretação. Vai estar só a pessoa e Deus. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Que difícil, né? Aonde chegamos, onde que estão dando amém para um blá 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 blá?
sem nexo, sem nada e dizendo que é o agir de Deus e isso e aquilo. E fale consigo mesmo e com Deus. Olha só, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Que fale em línguas para si mesmo, o que todos os cristãos devem fazer frequentemente. E falem 2 ou 3 profetas. Fala não apenas daqueles que têm o dom de profecia, mas também daqueles que estão no ministério de profeta, ou seja, os pregadores. E os outros julguem. Quem? A igreja que está ouvindo o pregador. Refere-se ao fato de que tudo deve ser julgado segundo a validade bíblica, não segundo o movimento que está sendo dado o nome de avivamento, trocando o certo pelo incerto e dizendo que é de Deus. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, refere-se a alguém que sente que o Senhor lhe dá uma revelação que deve ser transmitida à igreja, cale-se o primeiro. É uma desordem. É xalabatá daqui, é xalabatá de lá, é gritaria daqui, é gritaria de lá. As pessoas não conseguem nem entender essa língua inventada por Satanás e ainda não conseguem nem entender o próprio português de tanta gritaria que há nas igrejas. Aqueles que profetizam não devem interromper um ao outro, tem que se calar para o outro falar. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O Espírito Santo sempre tem em mente a totalidade do corpo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso significa se a pessoa afirmar que é compelida a falar a qualquer momento, isso está errado. O Espírito Santo opera com o espírito da pessoa, com ambos decidindo o momento apropriado. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O Espírito Santo nunca se contradiz, como em todas as igrejas dos santos. Essas instruções dadas por Paulo valem para todas as igrejas, e não apenas para a igreja de Corinto. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Vamos entender bem isso. Porque muitos são machistas e dizendo que as mulheres não podem abrir a boca. Não está se referindo às mulheres usadas pelo Senhor nos dons. Atos 2,17, 1 Coríntios 11,5 revela isso. Nas igrejas dessa época, normalmente os homens e as mulheres não se assentavam juntos. Até nos dias de hoje ainda existe isso. Mas em lados opostos do salão, as mulheres chamavam seus maridos para pedir alguma explicação a respeito de certas coisas, o que interrompia os cultos. Vejam só porque dizia para as mulheres ficarem caladas, porque sentavam longe de seus maridos. Imagina de longe gritando: e aí, meu marido, o que está dizendo ali o profeta? Tomar cuidado. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Refere-se a Gênesis 3,16 e ao modo da criação. E se quem aprender alguma coisa, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Confirma o que dissemos no versículo anterior, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Estamos aqui também falando da igreja de Corinto, também dos dias de hoje, onde muitos homens e mulheres, não somente mulheres, ficam tagarelando, fofocando na igreja, de repente daquele xarabalabalabala e começa a dizer que está falando línguas de Satanás e não estão dizendo nada, apenas sendo usadas para interromper aquilo que deveria ser entregue, que é a palavra de Deus. Explicando de modo mais claro o que Paulo está dizendo, ele não se refere às mulheres mestras ou pregadoras. Se fosse assim, seria errado que as mulheres cantassem ou dissessem algo na igreja. O que sabemos que não é o caso. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? O apóstolo está dizendo aos coríntios que a falta de ordem deles não vem do Senhor. Imagina Paulo nos dias de hoje vendo a patifaria que se encontra em muitos templos. Se alguém cuidar de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore.
Em outras palavras, se eles não aceitarem o que Paulo está dizendo, não havia outra maneira de aprender a verdade. Eles permaneceriam ignorantes e poderiam perder suas almas. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. O profetizar aqui é levar a palavra do Senhor. Não é profetizar, Deus manda te dizer que você vai ganhar um carro. Deus manda te dizer que você vai ter um emprego de 10 mil reais. É profetizar a verdade, a palavra de Deus. E não proibais falar em língua. Paulo não proibiu. Isso revela que todas as instruções que ele deu não têm a intenção de proibir as línguas, mas colocá-la em sua ordem correta. Então, como ficam aqueles pretentos líderes religiosos que ignoram essa afirmação em particular, a qual é na realidade um mandamento do Senhor? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse é o propósito de todas as instruções incluídas nesse capítulo. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.